Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado pela participação. Bem-vindos a esse dia tão especial para a gente. Hoje a gente vai apresentar, fazer um breve estudo, uma breve conversa sobre o futuro da logística da saúde nesse mundo maluco pós-Covid e também fazer uma apresentação sobre o nosso planejamento para os 2 próximos anos. E para isso eu vou contar com a ajuda de algumas pessoas. O César Donadio vai estar com a gente, vai apresentar um pouco sobre o que a Master fez durante o Covid, o que ela fez junto às suas equipes e junto ao mercado. Depois eu vou ter uma conversa com a Débora, que é a nossa gerente operacional e que estava na linha de frente mobilizando os times. Em seguida, a gente vai passar por uma palestra, uma conversa com Miguel Sacramento, professor da Fundação Getúlio Vargas, que vai trazer para a gente um pouco dessa visão mais ampla sobre esse futuro. E, por fim, a gente vai ter o Renato Frigi, que vai apresentar o nosso planejamento efetivamente, alguns dos nossos blocos do planejamento dos próximos 2 anos. Para encerrar a live, a gente vai ter a palavra do nosso presidente, Argemiro Frigi. Então, mais uma vez, eu estava olhando aqui quem está participando, a gente tem bastante gente online, pessoal de hospitais, laboratórios, colaboradores Master, parceiros Master. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e agradecer, acima de tudo, pelo trabalho que tem sido feito durante toda essa pandemia. Juntos, a gente tem feito algo muito importante para a sociedade. Para começar, eu queria mostrar um vídeo que conta um pouquinho da nossa história. Esse ano a gente está completando 30 anos de mercado, acho que é uma vitória muito grande para a gente. Então, eu queria convidar vocês a assistir esse vídeo que passa um pouquinho dessa trajetória. Depois a gente volta e eu começo a passar um pouquinho sobre como tem sido o ano de como foi o ano de 2020.
Gente, eu confesso que olhar esse vídeo nos traz bastante lembrança. Eu, particularmente, trabalho na Master há 21 anos. Então, ver esse vídeo, ele traz muita lembrança, mas também traz uma coisa curiosa, de como em cada um desses anos, em cada um desses momentos, a gente pensou, nossa, que ano difícil, quantos desafios, quanta coisa a gente superou. E o termo desafiador foi levado a um novo patamar com o ano de 2020. Então, sem dúvida, 2020 ele colocou em prova todos os nossos conhecimentos, toda a nossa operação, colocou em prova a Master como empresa, as pessoas enquanto indivíduos, colocou a sociedade em prova. Esse é um tema que, para nós, o ano de 2020, ele, sem dúvida, a Master foi testada pela primeira vez como uma grande empresa da logística da saúde e o seu posicionamento no mercado. Então, trabalhando para os principais laboratórios, hospitais e diversas outras entidades da cadeia da saúde, a gente teve que colocar uma excelência em trabalho, proteger os nossos times. Então, foi um ano, sem dúvida, desafiador. Num ano como esse, é fundamental, deixa eu voltar aqui na apresentação, num ano como esse, a gente, sem dúvida, tem muita coisa para destacar de positivo. E eu vou começar passando para vocês aqui um pouco, um breve panorama do que foi esse ano de 2020 e o que a gente conseguiu tirar de proveito, o que a gente destacou entre tantas coisas que foram feitas, quais são os principais destaques que a gente coloca sobre esse ano. A primeira parte que eu acho que eu gostaria de falar é a modernização de processos. A Master, quando iniciou a pandemia, ela teve uma montagem de comitê, o César vai falar melhor disso, mas ela teve uma preocupação muito grande em conseguir fornecer uma estrutura de trabalho segura. A gente sabia que em nenhum momento a gente poderia parar. A Master era linha de frente. Ela é linha de frente no combate a essa pandemia. Então, o primeiro trabalho que a gente teve foi fazer uma integração completa de sistema, uma melhoria de infraestrutura, para poder proporcionar um home office seguro e assertivo ao mesmo tempo, eficaz. Então, para onde fosse possível isso fazer? Muitas vezes o operacional que está na linha de frente, não tem como parar. O transporte precisa ser executado. Mas toda a parte de inteligência por trás poderia ser, de certa forma, protegida e também proteger quem estivesse em campo. Então, essa modernização foi fundamental. E outro destaque muito importante, que teve um papel grande nesse desenvolvimento do ano, foram as novas áreas que foram criadas. Entre elas, eu destaco controladoria, a qualidade de processos, projetos, viabilidade de projetos, o desenvolvimento ainda maior da área técnica. Então, essas áreas foram muito importantes para a gente. Ao decorrer de 2020, eu acho que é um destaque bem importante. Um outro detalhe que eu não posso também deixar de mencionar, existe até um aspecto de responsabilidade social nisso, tá? Em um momento tão conturbado para a economia brasileira, a Master foi uma empresa que, além de conseguir manter todos os seus empregos, conseguiu gerar muitos empregos durante essa pandemia. Sem dúvida, a gente estava no olho do furacão. No decorrer desse ano, foram contratadas mais de 30% a mais de posições dos que a gente tinha em 2019. O que, consolidado com uma expansão em nível nacional, com atendimento de coleta domiciliar, hoje você tem veículos da Master lá em Belém, você tem no Mato Grosso, mais um aumento significativo no nível da nossa operação. A Master cresceu 42% no ano de 2019. É um número absolutamente significativo, mas principalmente podendo elevar uma qualidade junto aos seus clientes e junto ao mercado, oferecendo a mesma qualidade. Então, esse crescimento para nós é muito significativo e, para conseguir suportar isso, a gente também teve um aumento na nossa frota e uma renovação da frota, melhorando o ano médio da nossa frota muito, diminuindo incidências. Então, a gente fez um trabalho forte. São mais alguns dos destaques que eu considero positivos. E, lógico, sem deixar de mencionar alguns dos novos parceiros que a gente tem, já aproveitando para dar boas-vindas ao grupo GNDI da Notre Dame, Prevent Senior, Hospital Santa Maggiore, OnLab do grupo Brascasse Saúde, São Cristóvão, Oncoclínicas, Hospital Salvalos. Então, são uma série de lugares que a Master passou a trabalhar. É um grande prazer ter vocês junto com a gente. Outro ponto de destaque importante para a Master foi, no plano de sustentabilidade dela, ela sempre teve um objetivo claro. Os planos da Master, a gente hoje, por exemplo, está apresentando 2 anos, mas a gente tem um plano traçado para 2, 5, 10, 20 anos. Então, a nossa estrutura já era um plano, um objetivo antigo, a gente expandir o uso de recursos com fonte de energia renovável. E nesse ano de 2020, a gente colocou em teste as primeiras motos e veículos elétricos. Então, para nós, isso foi uma grande satisfação e isso permitiu que a gente criasse um cronograma para os próximos 5 anos, de onde a
gente quer chegar, onde a gente parte hoje. Desde a melhora no uso de etanol, aumentando o uso de biocombustível, que tem uma emissão de CO2 muito menor, até daqui 5 anos, onde a gente pretende ter 20%, salvo engano, 50% da nossa frota com energia limpa e sustentável. Passando para um outro ponto que é importante, é curioso, mas mesmo estando longe na pandemia, a gente esteve mais perto do que nunca. Nesse momento, eu estou conversando aqui com vocês e tem mais de 200 pessoas que estão online acompanhando essa informação. Quando muitas vezes uma informação podia demorar para passar, às vezes, de uma mesa para o lado. É curioso como a distância trouxe para a gente a proximidade da informação. Então, a Master foi muito assertiva nessa comunicação. Ela utilizou todas as ferramentas possíveis, as mídias sociais tiveram um papel muito importante, desde Facebook, Instagram, LinkedIn e o WhatsApp, mas também as ferramentas próprias da Master. O que aí eu destaco o Tangerine e o Pulsos, que foram ferramentas onde diariamente a gente mandava comunicados para o nosso pessoal, todo tipo de informação, tanto a questões administrativas, mas principalmente as questões de cuidado em campo, informações relacionadas à pandemia. Então, a comunicação, para mim, foi um dos grandes pontos de destaque. Se eu disser que a coisa que eu mais achei impressionante foi a gente conseguir aproximar essa comunicação, ser muito mais assertivo durante 2020, mesmo estando distante. Isso levou a gente, em setembro, a soltar uma pesquisa de mercado, avaliando, para que a gente fosse avaliado, junto aos nossos clientes e junto ao mercado em geral, como seria o desempenho da Master nessa pandemia. Então, aqui eu destaquei algumas perguntas, mas os resultados, eu confesso que surpreenderam positivamente e foram acima da expectativa. Quando perguntados como eles avaliam a qualidade da prestação de serviço, 97% avaliou como excelente ou boa, 3% como regular. Quanto à segurança de trabalhar com a Master, o mesmo número de 97%. Quando questionados sobre a gestão dessa pandemia, como eles se sentiram com a gestão da Master, 92% se sentiram consideraram boa ou ótima. O que nos surpreende mais ainda do que esses números aqui é a gente saber que nenhum cliente, nenhum pesquisado citou como ruim alguma dessas categorias da Master. Isso nos levou a um número muito satisfatório de 97% dos nossos clientes que nos recomendariam para outras empresas. Então, desde já, agradeço e peço que, por favor, cumpram e nos recomendem. Será um prazer ter essas recomendações. E agradecer. Essa pesquisa mostrou para a gente que a gente tinha um caminho, que a gente estava traçando um caminho correto. Uma outra coisa que a gente destaca aqui, que isso é motivador, né? É algumas das declarações de alguns clientes nossos, parabenizando pelo trabalho, citando a flexibilidade da Master, citando como que a Master se mostrou segura, qual era a segurança de ser um gestor e, ao mesmo tempo, não ter a preocupação se aquele trabalho estava funcionando. Então, eu não vou ler para vocês, até porque vocês estão vendo na tela, mas eu agradeço a declaração dessa e ela é motivadora. A gente sabe que o trabalho ele é uma função social. Então, para nós, saber que a gente tem atendido o que o mercado pede e que, num momento tão delicado, a gente pode transmitir essa segurança e essa confiabilidade, sem dúvida, talvez tenha sido a maior das vitórias durante essa pandemia. Então, eu agradeço a cada um de vocês e a gente sabe que quanto mais se eleva o nível da régua, mais forte é para buscar ela. Mais difícil é a gente conseguir alcançar isso. Mas podem ter certeza que isso aqui não nos acomoda de forma nenhuma. Nos dá a responsabilidade de saber que agora o grau de exigência vai aumentar cada vez mais. E 2020, como não poderia deixar de ser, trouxe para a gente o maior desafio da história da sociedade, ou pelo menos das nossas gerações. Possivelmente, acho que a única proporção de colocar foram guerras do século passado e a pandemia de 1918, a gripe espanhola. Então, a gente viveu isso de perto, viveu em loco, viveu como protagonista. A Master sabia, quando isso começou, que o papel dela ia ser diferente. Que o papel dela não era um papel simplesmente de transportar materiais, o papel dela era ajudar o combate dessa pandemia. Ela tinha o papel, seja no transporte de material biológico, no transporte de resultado, no transporte de medicamento, na coleta domiciliar. Mas foi algo tão intenso que a gente criou um comitê, logo no início do ano, entre janeiro e fevereiro, para fazer essa gestão. E onde a gente recebeu a incumbência, inclusive do nosso presidente, em nenhum momento poupou investimentos na proteção dos nossos times. Em proteger os nossos times para juntos protegermos a sociedade. E para falar disso, eu queria chamar uma das pessoas que dirigiu esse comitê que foi criado, que é o César Donadio. Não sei se o César já está me ouvindo, vamos ver se ele está me ouvindo. César?
O César, ele participou de um comitê que o César ele é responsável nas áreas de inovação, tecnologia, na área técnica. Então, foi um comitê que a gente foi desenvolvido e ele, com todas as medidas de prevenção, com como seriam as atuações da Master, então acho que foi um trabalho bem importante. E agora que o César já está aqui com a gente, acho que ele pode contar um pouco melhor. Tudo bem, César? Boa tarde, está me ouvindo bem? Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Estou ouvindo bem? Me ouve? Maravilha, muito bem. Bom, César, primeiro eu quero parabenizar e agradecer pelo trabalho que foi feito em 2020, o trabalho, você que já está na Master há só quase 10 anos, quase 11 anos já. Mais. Então eu agradeço não só por esse trabalho, mas o ano de 2020, todas as medidas que vocês trabalharam muito nesse plano de contenção, ajudaram a preservar muita vida, não só dos nossos colaboradores, como de familiares e as pessoas que estão perto dele. Então eu queria agradecer e parabenizar e deixar a palavra aí com você para você contar para a gente um pouco de como foi esse período aí. Tá bom? Obrigado, César. Perfeito. Obrigado, Fábio. Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é César Donadi, eu sou diretor de qualidade do grupo. A gente não tem como pensar em logística e não pensar na responsabilidade social com o nosso time. Uma responsabilidade que sempre foi o nosso principal foco. E, mediante a um cenário de pandemia, elevou isso a um outro nível. Eu quero, antes de mais nada, puxar um vídeo para vocês com alguns dos números que nós levantamos no último semestre das ações que foram tomadas em relação ao combate ao Covid. Podem puxar para mim, por favor? César, tudo bem? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Você está vendo o vídeo, para você não está aparecendo o slide? Para mim, não. Já foi? Sim, ele já está aqui. Não, o slide aparece. Eu pedia o vídeo Covid. Ah, você quer o vídeo nesse momento? Só um minuto, né? Desculpa, Sim. Perdão. É o vídeo. Perdão, pessoal, desculpe. Ah. Boa tarde. César, pode dar sequência aí no Oi? seu processo. Pode dar sequência aí. Tá bem, apresentou? Muito bem, Sim. pessoal. Mediante o desafio da pandemia, a gente se deparou com alguns dos maiores cenários críticos da nossa categoria. E um dos maiores desafios era como assegurar para esse colaborador, para o nosso time, segurança para exercer a sua atividade, porque a gente foi tomado por um cenário de medo de sair de casa. Vejam que hoje o nosso time, o motorista, o motociclista, o mensageiro, ele está diretamente na linha de frente da ação. E na linha de frente, junto com médicos, com enfermeiros, com a equipe de hospitais, e esse medo foi o que mais tomou conta desse pessoal. Então a gente se deu conta que preciso garantir que esse time possa trabalhar bem. Mais do que quando a gente pensa em plano de ação Covid, a primeira coisa que se vem à cabeça é comprar luvas, comprar máscaras, garantir EPIs suficientes. Mais do que a crise que a gente teve em relacionada até à compra desse material, e foi muito difícil, nós trabalhamos muito nisso, trabalhamos muito nessa linha de frente com vocês, a gente, em negociações com fornecedores, mais do que toda a ação feita, foi levar a comunicação e lapidar o colaborador a criar o hábito de se proteger. Então, como levar essa mensagem a ele? Então, a gente criou vários canais de comunicação
tanto por mídias sociais, mensagens via sistemas, incentivando e ensinando como que esse colaborador deveria se portar, como utilizar a máscara, quais os cuidados, até dentro de algumas das ações que nós tomamos, que foi muito legal pela responsabilidade social, foi de fornecer máscaras para o nosso time e para os seus familiares. Porque a gente entende uma responsabilidade que ela vai muito mais além do que o funcionário que está prestando o serviço aqui dentro de casa. Vai também para a sua família e os seus. E essas ações foram, assim, exemplares. A partir da medida da formação do nosso comitê, então, o que consistiu o comitê? Criar um manual de boas práticas, tanto para o time externo quanto para o time interno. Como ele se portar, o que usar, como não usar, as medidas de temperatura, as cabines de desinfecção e higienização de todas as unidades. Então, nós criamos uma rotina para aplicação. Esse comitê aplicou todos os itens. E dessa forma, a gente conseguiu contornar, dentro do possível, talvez, acho que bem dentro do que a gente alcançou, garantir que esse pessoal pudesse trabalhar de forma mais segura. Durante todo esse período, nós tivemos uma luta incansável. Lidar diretamente na linha de frente dessa ação, você lida muito com a emoção, né? Então você tem um grau de importância que o pessoal se dá, e ao longo dessa luta, nós tivemos uma perda muito grave, nós perdemos um grande profissional dentro do grupo, que foi o nosso gerente Ribamar Nobre, que foi uma pessoa exemplar, 20 anos de operação, 20 anos de master, um professor pessoal para mim, tinha um carinho enorme pelo Riba, e nós perdemos. E essa perda, ela nos trouxe muito mais força para agir, e levar esse trabalho cada vez mais à frente. Então, o trabalho, por si só, não se faz sozinho, e a gente conseguiu ter um engajamento do nosso time para que isso pudesse acontecer. Em contrapartida, quando a gente fala em atendimento à área de saúde, quando falamos em atendimento à área hospitalar e laboratórios, tivemos uma crescente demanda de serviços na área. Então, vejam que hoje nós tivemos uma crescente em serviços domiciliares, onde o nosso portador, o nosso motorista, leva o enfermeiro até o local, distribuição de insumos, de medicamentos. Imagina, grande parte da sociedade trabalhando em home office. Então, a demanda, até uma comparativa ao delivery, que cresceu muito, nós tivemos um crescimento enorme no atendimento do paciente, do cliente dentro da sua casa. Então, e esse aumento nos trouxe um outro desafio, que foi a contratação de mão de obra mediante a pandemia. Como garantir que esse candidato pudesse vir trabalhar no grupo de forma segura? Porque o pessoal estava com medo de sair de casa. E com todo o nosso conjunto de ações, conseguimos mostrar para esse candidato e para esse profissional que entra no grupo durante todo esse período, que ele estaria protegido, que todas as práticas e orientações garantiriam que ele pudesse exercer a atividade de forma tranquila e segura dentro do possível. E a gente sabe que todo esse trabalho ele não se faz sozinho. Eu vou passar aqui um próximo slide. E para a gente entender, vejam que ao longo desse tempo, compramos máscaras, luvas, material publicitário, orientações. A gente precisava passar um determinado momento e ver se essas ações estavam chegando. Então, nós lançamos uma pesquisa no último semestre e tentei identificar se todas as nossas ações estavam chegando ao nosso público interno. E o resultado foi extremamente positivo. Nós tivemos hoje 99% do nosso time recebendo comunicação, quase 90% de aceite e de resultado positivo, que as ações de melhorias durante a crise estavam atendendo, que o time estava satisfeito com isso. E a gente não se contenta com 90% e com 80%. Nossa preocupação foi aonde estão esses 12% e esses 13%, como eu faço para chegar neles? Então, esse trabalho serviu para que a gente pudesse direcionar as ações e garantir que as práticas, que os materiais chegassem para todos os times, em todas as praças, unidades, operações mais distantes.
E a gente vem fazendo esse trabalho de forma constante, e é um trabalho que ele não termina, a gente vem trabalhando firme com isso. Eu vou passar o próximo. E aí, um pouquinho, junto desse trabalho, a gente recebeu alguns depoimentos desse time, que foi muito, muito bacana. Isso foi uma iniciativa própria do pessoal. A gente foi recebendo essas mensagens ao longo das ações. Eu vou ler ali uma delas. Ali, a Master está fazendo um ótimo trabalho, tomando os cuidados com todos e mostrando que estamos todos satisfeitos durante esse momento. E isso é muito gratificante, isso nos dá muito mais força em saber que o time está engajado. Quando a gente olha um mensageiro, um funcionário nosso na rua, trabalhando, e ele está de máscara, a gente olha na rua que ele parou, ele lavou a mão, ele está com cuidados, isso é muito satisfatório, isso mostra que o nosso trabalho teve resultado. Isso é algo assim extremamente positivo. Nós fizemos uma campanha na sequência a fim de mostrar quem são essas pessoas. Quando a gente fala em profissional de linha de frente, nós passamos a chamar a nossa equipe de biocondutores, a equipe que atua diretamente na saúde. Quem são eles? Quem são essas pessoas que estão transportando material biológico, estão transportando amostras de Covid, estão lá na frente do pronto-socorro esperando sair a amostra para transportar diretamente para uma área técnica, o motorista que está trabalhando diretamente no transporte de insumos para abastecer e para suprir os hospitais. E aí criamos a Luta Tem Nome. E ali temos alguns nomes, tem a nossa gerente operacional, a Débora, tem a dona Marta Pojo, nossa mensageira lá de Porto Alegre, motorista aqui de Porto Alegre, motorista aqui de São Paulo. Isso foi um pequeno demonstrativo desse trabalho, e esse trabalho a gente foi divulgando ao longo de todo o time, para todos, em todas as regionais. Foi muito bacana, a gente fez essa divulgação também nas mídias sociais, a fim de mostrar quem são esses heróis que estão na rua atuando dia a dia para garantir que a cadeia de suprimentos para a área de saúde não parasse. Enfim, a gente sabe que a luta ela não terminou, o trabalho não terminou. Talvez a gente esteja aí estamos em caminhos de ter uma vacina, a gente sabe que esse cenário ele ainda vai demorar um bom tempo para voltar ao normal, e a gente sabe que esse trabalho ele não pode parar. E a gente olha hoje para trás, e quando eu lembro quando eu estava assistindo a primeira notícia de Covid no Brasil. Por coincidência, eu estava em uma das nossas filiais quando realmente saiu a primeira notícia, e o que foi o pavor das pessoas com essa primeira notícia. E olhando de lá para cá, todo esse trabalho que foi feito, e olhando o nosso time hoje, preparado para isso, preparado para combater, e seguro, é um trabalho assim, excepcional que o grupo exerceu. Fico muito feliz pelo time que participou dessas ações, e a gente continua e segue com o trabalho sendo feito. É isso aí, Fábio. Vou te devolver a palavra. César, primeiro de tudo, muito obrigado. Parabéns por esse trabalho, eu acompanhei junto com você, eu estava bem de perto, e foi um trabalho muito bem executado. Sem a menor dúvida, a gente recebeu a missão de cuidar dos nossos e juntos a gente cuidaria da sociedade. E eu acho que vocês cumpriram essa missão com maestria. Quero agradecer pela sua participação aqui com a gente. Continue seguindo com esse belo trabalho aí, que a gente tem muita coisa pela frente. E obrigado por não só esses 10 anos, mas principalmente pelo trabalho todo que foi feito pela sociedade. Legal, Fabio. Um grande abraço a todos. Bom, gente, seguindo aqui, eu gostaria de trazer agora, para bater um papo com a gente, a Débora Baldraia. A Débora ela tem uma história muito legal dentro da Master. Ela entrou aqui, acho que como estagiária, não tenho certeza se como estagiária ou assistente, mas ela foi se desenvolvendo. Hoje ela é gestora operacional, à frente de mais de 250 pessoas no time dela. E a gente brinca que a Débora, assim, é bom colocar limite para a Débora, que ela usa de escada para ultrapassar esse limite. Então eu queria fazer algumas perguntas em como foi esse período para ela que estava na linha de frente. Débora, você já está me ouvindo? Olá, boa tarde. Vamos ver se a Débora já está ouvindo. Olha, já estou te vendo aqui, Débora. Tudo bem? Como é que você está? Tudo, tô bem. E você? Maravilha, tudo certinho. Bom, Débora, primeiro, parabéns pela sua história na Master, parabéns pelo trabalho que tem sido feito. Eu conheço os resultados, né, da Master no ano de 2020, então sei da excelência que foi prestada.
Mas queria saber de você, como é que foi, como é que você se sentiu sabendo que você ia ser parte do combate a essa pandemia? Como que foi essa sensação para você? Já que uma coisa é a gente trabalhar, a outra é a gente lutar para salvar a sociedade. Então, queria saber como foi a sensação. E obrigado pelo seu trabalho. Olá, Fábio, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos parceiros que estão acompanhando agora a nossa live. E a nossa equipe também que está acompanhando agora nesse momento. Bom, para mim, como pessoa, foi um grande desafio, né? Até mesmo para lidar com a equipe. Porque o time de campo, assim, foi tudo muito novo, então estava todo mundo muito assustado. E passar essa informação, passar essa segurança para toda a equipe, né? Que todos nós que fazemos parte desse grupo, somos da linha de frente, então, que a gente precisa, né, seguir firme. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Tem o se preocupar com o seu, com a sua própria segurança, mas saber que você estava levando tanta gente para uma luta e sabendo que tinha que transmitir segurança. E eu imagino que, pelo menos, assim, é gostoso. A gente até no final do ano a gente recebeu como brinde, né, uma medalha pelo trabalho prestado. Mas eu confesso que quando a gente vê o que a gente fez no ano passado, a gente tem uma sensação de dever cumprido muito grande. Você compartilha desse sentimento, Débora? Como que é isso para você? Sim, assim, é muito gratificante, né? Realmente ter certeza que o dever foi cumprido, tanto como para o lado pessoal, como também profissional, de que além de eu estar salvando a minha família, a equipe que eu trabalho, todo mundo que eu trabalho, a gente também está salvando a sociedade como um todo. Então, é muito gratificante. Legal, Débora. Eu quis trazer você porque mais do que muito, assim, eu falando aqui, às vezes as pessoas não têm noção, mas é muito bom saber que a gente tem você à frente de muitas dessas operações. O time de vocês foi, de verdade, impecável, foi brilhante ao longo de 2020. A gente sabe a pressão que vocês enfrentaram. Então eu quero agradecer, em nome do Grupo Master, em nome da sociedade, pelo trabalho de vocês e dizer que 2021 vem mais forte ainda e a gente conta com o trabalho de vocês. Obrigado pelo tempo e pela participação aqui com a gente. Imagina, com certeza, que 2021 seja um ano muito grande de novos desafios, né? E que todos nós possamos transmitir essa segurança, continuar transmitindo essa segurança que o grupo trouxe, tanto para o lado pessoal, como também para a equipe todinha, que continue transmitindo esse próximo ano. Legal, Débora, muito obrigado. Bom, gente, voltando, essa foi a palavra da Débora. A Débora realmente trabalhou muito ao longo, como todo o time nosso, como cada motoqueiro, cada entregador. E aqui, mais uma vez, vou fazer um momento para agradecer. Agradecer cada motoqueiro, agradecer cada entregador, cada motorista, cada ajudante, cada coordenador, cada encarregado. Eu posso estar sendo um pouco prolixo, mas é que eu quero citar cada faxineiro que trabalhou dentro da Master, cada um de vocês, clientes e profissionais do mercado da saúde. É muito comum a gente, quando pensa em saúde, pensar só em médico e enfermeiro. Mas para essa cadeia funcionar, muita gente trabalha. Eu conheço tanta gente, a gente faz reuniões com tanta gente de logística, de facilities, hotelaria, e um hospital, um laboratório, qualquer coisa, depende da logística, depende de todas essas cadeias funcionando perfeitamente. Então, se hoje a gente tem um número tão grave de mortos, se não fosse o trabalho que nós que estamos realizando juntos, a gente teria um cenário muito pior. Se a gente imagina se cada hospital ou cada unidade clínica ou laboratorial precisasse de todo o maquinário. O transporte e a logística conecta isso tudo. Então, eu quero agradecer o trabalho de cada um de vocês, agradecer do fundo do meu coração. Muitas vezes só é valorizado aqueles que estão com o uniforme branco ou com o jaleco, mas cada um de vocês que nesse momento estão aqui assistindo fazem parte da solução desse problema que talvez seja o mais grave que a gente já viveu. Então, muito obrigado em meu nome e em nome de todo o Grupo Master. Obrigado a todos vocês e parabéns pelo trabalho no ano de 2020. Para agora começar a colocar o pé no futuro, eu vou trazer uma pessoa aqui que, se eu precisasse citar o currículo dela, eu precisaria de uma live à parte. A gente vai trazer o Miguel Sacramento, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, especializado em administração de empresas, engenheiro pela USP, especializado em administração de empresas pela GV e doutor pela USP no Instituto de Energias. Então eu queria agradecer a participação do Miguel aqui com a gente. Ele vai passar um pouquinho do futuro da logística, da visão e dos estudos dele. Miguel, boa tarde, você está me ouvindo bem?
Miguel, você está no mudo, só o seu computador está no mudo. Desculpa. Boa tarde a beleza, todos. Miguel, boa tarde. Certo, agora sim. Eu agradeço pelo convite, participar. Eu admiro muito o trabalho feito por vocês nesse momento especial do mundo, né? Não só do Brasil, como você falou. E para mim foi gratificante receber esse convite para participar e compartilhar um pouquinho as coisas que eu faço nessa área, né? Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas e de outras instituições, Fundação Dom Cabral, da própria USP, Centro Paula Souza, mas eu queria começar para nós podermos entender melhor, né? Vocês estão me vendo aqui agora, não? A apresentação Sim, já? Não, eu ainda não vejo. Deixa eu ver aqui na torre. Tá vendo agora? Tá, só um segundo. Já está na tela. Já está na tela. Então, agora... Beleza, Miguel, vou deixar a palavra com você e obrigado pela participação. Que é isso, eu que agradeço o convite novamente e parabenizo todos vocês, né, pelo trabalho realizado. Eu sou professor de algumas instituições, mas eu gosto de deixar bem claro que o meu foco é eminentemente prático, porque eu sou um ex-executivo de empresa, fui de estagiário a CEO, sou empresário, tenho minha própria organização, sou consultor de empresa, sou membro de conselhos de administração e professor por acaso, vamos dizer assim, na vida, né? Então, o que eu abordo são modos práticos, né, de realizar as operações de um modo que leve ao sucesso, vamos falar desse modo. E uma área que está chamando muita atenção no mundo hoje é exatamente a área de Supply Chain Management, a administração das cadeias de suprimentos, e logística, que são duas atividades integradas, né? A cadeia de suprimentos é composta de várias operações, a logística é o que faz o trânsito entre elas, né? A movimentação, abastecimento entre as partes. E o interesse por essa área cresceu recentemente porque um estudo mostrou que as empresas que eram boas na gestão da cadeia de suprimentos, que eram boas em logísticas, elas conseguiam ter um ganho, uma vantagem de custo, que eventualmente até dobrava o seu lucro, né? E também foi mostrado nesse estudo que elas trabalhavam com estoques muito menores que os seus concorrentes. E por isso os seus resultados eram tão bons. Veja o seguinte, se você trabalha com estoques menores, você precisa de menos capital, você precisa de menos investimento, consequentemente você vai ter um retorno sobre um investimento maior, né? Você vai investir menos e vai obter o mesmo resultado. E outro estudo mostrava que nos Estados Unidos, a manutenção do estoque custava 25% do valor de estoque ao ano, ou seja, você trabalhar com estoques menores, reduzia a sua despesa operacional, né? Consequentemente, aumentava seu lucro líquido. Então, se você aumenta o lucro líquido e reduz o investimento, o seu resultado financeiro é muito melhor, certo? E esse resultado financeiro, você vai falar, pô, Miguel, nós estamos falando da área da saúde. Olha, na área da saúde, a velocidade que permite com que essas empresas, né, possam manter estoques menores, ela não só mantém estoques menores, como salva vidas. Né? Então, é imprescindível na área da saúde velocidade com qualidade. E na área da saúde, você ter lucros maiores e investimentos menores permite um maior foco em pesquisa, modernização e na qualidade dos serviços oferecidos nessa área da saúde. Né? Então, sabendo que o tamanho do estoque é função do tempo de resposta, certo? Então, que é velocidade, né? Essas empresas tinham, na verdade, cadeias de suprimentos mais velozes, né? E essas empresas, com essa maior velocidade, trabalhavam com estoques menores e também tinham um ciclo cash-to-cash. Né? O que é o ciclo cash-to-cash? Né? Bem menor do que seus concorrentes. O que significa isso? Significa que uma vez que você compra um produto, você começa a correr o prazo de pagamento. Aí esse produto vai ficar em estoque, depois ele vai ser processado, depois ele vai ser finalizado, e aí só que ele vai ser vendido. E aí começa a correr o prazo de recebimento. Então, o tempo entre você pagar seus fornecedores e receber dos seus clientes define a sua necessidade de capital de giro. Né? Consequentemente, o ciclo cash-to-cash afeta a despesa financeira, que vai afetar o seu lucro, certo? Essas empresas, o que elas faziam?
que tinham resultados excelentes, elas trabalhavam com os estoques menores. Ao trabalhar com estoques menores, ela entregava o produto para o cliente mais rapidamente e recebia mais rapidamente. Consequentemente, a sua despesa financeira era bem menor. E, desse modo, você trabalhando com velocidades maiores, você tem despesas financeiras menores, reduzindo a sua despesa operacional, e trabalhando com estoques menores, você também tinha menor necessidade de capital de giro, né? Além da necessidade menor de capital de giro para a manutenção da despesa financeira. Consequentemente, melhorava ainda mais o lucro líquido e o retorno sobre o investimento. Então, essas empresas, né, brilhantes na área de gerenciamento da cadeia e logística, na verdade, a essência delas era o seu tempo de resposta. A grande competitividade dela vinha do tempo de resposta. Ou seja, essas empresas eram excelentes em logística. Então, a logística continua crescendo em importância no mundo todo. Mas e no Brasil? Como é que somos nós nisso? Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte, que a competitividade de qualquer organização, seja da área da saúde ou não no Brasil, depende muito da qualidade da sua logística, da eficácia da sua logística, né? Porque estudos feitos pelo Centro de Excelência em Logística da Fundação Getúlio Vargas mostraram que os custos logísticos no Brasil podem representar até 20% do PIB brasileiro. Ou seja, se uma empresa tem um faturamento, depois que ela paga seus impostos, sobra um tanto. E depois ela tem que pagar seus custos logísticos, né? Ou seja, o que sobra para a empresa realmente é muito pouco. E quando a gente fala de logística, a gente está falando basicamente de estoques em movimento, né? Logística nada mais é que a administração, né? O trânsito de um estoque que é seu, porque você já comprou, e está sendo movimentado até você. Então, eu vou focar agora, meu desafio agora é mostrar rapidamente para vocês as grandes tendências em logística. E nesse sentido, nos meus cursos para médicos, eu falo o seguinte, a medicina, ela tem peculiaridades únicas dela, algumas coisas você não consegue comparar com outros setores. Mas a administração dos sistemas de saúde e de hospitais, né, a administração tem paralelo em vários outros segmentos. Então você pode sim e deve comparar a gestão da área da saúde com outros setores que são excelentes. E várias empresas fizeram isso com muita propriedade e conseguiram resultados excelentes. E tem um milenar ditado chinês, né, que eu uso para os médicos. Eu falo assim, olha, os tolos nunca aprendem. Os inteligentes aprendem com as suas próprias experiências, né? Sofrem e aprendem, né? Os sábios aprendem com as experiências dos outros. Foi por isso, por exemplo, que 5 presidentes de redes hospitalares americanas fizeram uma imersão na Toyota. O que tem a Toyota a ver com o sistema de saúde? Nada, nada não. O resultado que eles conseguiram foi brilhante na gestão de hospitais, usando o que a Toyota usa para fabricar automóvel. Porque gestão é uma coisa, medicina é outra, né? E então eu vou apresentar para vocês as grandes tendências que essas empresas, que são brilhantes na área de logística, né, elas estão adotando. Elas estão adotando todas? Não, estão adotando algumas. Umas adotam mais, outras adotam menos, mas todas elas têm gerado resultados altamente positivos. Então vamos lá. A primeira tendência é a empresa focar na sua essência, na sua core competências. Porque com a evolução tecnológica, nós conseguimos nos comunicar e encontrar empresas que poderiam fazer coisas que nós fazíamos internamente. Inicialmente, nós procurávamos regionalmente, né, por exemplo, dentro do Estado. Depois, nós começamos a procurar um maior alcance das tecnologias de informação e comunicação nacionalmente. E hoje a gente busca globalmente, né, novos fornecedores. Com isso, as empresas, depois de muitos anos investindo apenas nelas, não nos seus relacionamentos, elas perceberam que era melhor eu investir no meu fornecedor, por exemplo, ou no meu distribuidor, do que em mim mesmo. As melhorias incrementais, elas surtiam mais efeito com menos investimento se fossem feitas fora e não na própria empresa, né? E com isso elas passaram a se focar na sua essência. Essa é uma das principais tendências
nas cadeias de suprimentos do mundo, certo? A segunda é as cadeias se tornarem mais intensas. Nós temos cadeias de suprimentos globais. Nós estamos no meio da crise do Covid, então isso aqui vai fazer muito sentido para vocês, porque, por exemplo, se eu pegar a cadeia de suprimentos da penicilina, né, que é um medicamento essencial em qualquer país do mundo, né, a fabricação da penicilina aciona várias cadeias. Por exemplo, eu preciso do vasilhame. O vasilhame é feito de vidro e para fazer o vidro eu preciso de barrilha. Por outro lado, eu preciso da tampa, que é feito de látex, que precisa que vedar e a seringa furar, certo? Né? E o látex vem da seringueira. Eu preciso do rótulo. O rótulo vem de celulose, é papel. Eu preciso de uma floresta. Né? E depois eu preciso da penicilina, que vem do seu princípio ativo, que é a benzatina, certo? Então, quando você começa a olhar essas cadeias, né, você vê que, desculpa, esqueci, tem o lacre, né? O lacre é feito de alumínio, o alumínio sai da bauxita, né? Quando você olha essas cadeias, você precisa saber o seguinte, que a barrilha, por exemplo, vem dos Estados Unidos. A barrilha que nós usamos no Brasil para envasar a penicilina, para fazer o frasco, né, vem dos Estados Unidos. A seringueira vem do Brasil, mas pode vir da Indonésia também, tá? A floresta normalmente é brasileira, certo? Já a benzatina, existem 4 fabricantes no mundo de benzatina. 3 são chineses, 1 é indiano, certo? Então, a probabilidade muito grande é que venha da China. A bauxita, nós temos em solo brasileiro, mas nós temos outras peculiaridades, porque a bauxita, para ela ser transformada em alumínio, ela vai consumir muita energia e eu tenho um mercado internacional por câmbio que torna melhor para mim, para as empresas brasileiras, exportar a bauxita do que fabricar o alumínio. A nossa energia é uma das mais caras do mundo e o câmbio está muito bom para exportar. Então, provavelmente, quase com certeza, a bauxita que nós vamos usar vai vir da Austrália. Tá? Então, essa cadeia está envolvendo empresas em vários lugares do mundo, né? Isso é decorrente, basicamente, da mudança do eixo industrial do mundo para a Ásia. Né? Então, as cadeias de suprimentos e as logísticas, né, se tornaram mais complexas, porque as cadeias são mais extensas, mais distantes. Né? Então, para você conseguir melhor qualidade, custo e inovação, você vai ter que trabalhar com empresas no mundo todo. E aí vem uma peculiaridade brasileira. O Brasil é muito ruim, né, em comércio exterior. Nós somos, numa lista de 141 países, somando importação e exportação, nós estamos na posição 140. Né? Isso no final de 2018, nós somos ruins nisso. Né? Então, nós temos muito espaço para aumentar isso aí, muitas operações logísticas vão acontecer, né, nessa situação. Só que, para nós aumentarmos as nossas importações, né, nós precisaríamos mudar algumas outras coisas. Né? Só para vocês terem uma ideia, como curiosidade, para você pagar a importação de um iPhone, que pesa 194 gramas, para você pagar a importação de um iPhone, o Brasil precisa exportar 3.000 quilos de soja, ou 9.000 quilos de minério de ferros, ou 5.245 litros de petróleo. Né? Porque nós temos uma economia muito voltada para produtos básicos e trazemos produtos de alto valor agregado. Então, nós participarmos mais da corrente de comércio internacional é um problema porque nós temos uma limitação na balança comercial. Né? E você vai falar, pô, Miguel, o que isso tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né, com o nosso tema. Porque se você não olhar esse tema sob uma visão sistêmica, você vai ser pego nas curvas por problemas desse tipo. Eu vou importar mais, mas você vai ter sua importação vetada, porque nós temos um problema chamado balança comercial. Né? Então, outra tendência grande é de empresas concorrentes, né? Por exemplo, aqui 4 empresas concorrentes, GM, Chrysler, Ford e Mercedes, né? E que elas competiam entre elas. Mas quando surgiu um concorrente poderoso afetando, elas começaram uma ação de cooperação e repararam que elas impunham aos seus fornecedores uma série de procedimentos redundantes, né? Com várias exigências distintas que encareciam e atrasavam o trabalho dos seus fornecedores. Então, o que elas fizeram? Elas deixaram de lado, né, as suas diferenças, né, e criaram algo que é chamado de competition,
que é cooperação entre concorrentes, certo? Redes, parcerias, alianças com concorrentes, certo? Isso acontece já com bastante frequência. Outra tendência global em supply chain management e logística é a desintegração vertical das organizações, certo? Então, veja só, as empresas inicialmente eram totalmente verticalizadas porque elas não tinham quem fornecesse para eles certos componentes, né? Certas peças, certas matérias-primas, né? Então, elas faziam tudo internamente. Só que isso tem um risco muito grande de você ficar com uma tecnologia obsoleta. Por quê? A empresa tem um capital e tem várias frentes que ela precisa investir. Então, ela vai distribuir seu capital entre elas. Só que o que acontece, invariavelmente, é que uma delas consome mais do que você esperava. Consequentemente, você vai deixar de investir numa outra e ela vai ficar ultrapassada, vai ficar obsoleta. Mas como ela é interna, você vai ter que usar, certo? Então, foi assim, basicamente, que aconteceu com a Volkswagen, que em 1965 tinha 50 mil funcionários naquela fábrica de São Bernardo, né? 50 mil, tinha 3 igrejas dentro da fábrica, para vocês terem uma ideia, né? Mas por que tinham 50 mil funcionários se ela só fazia 100 mil carros, né? Porque tudo era feito internamente. À medida que surgiram novos fornecedores, certo? Eles passaram a transferir essas atividades internas para seus fornecedores externos, certo? E a integração vertical também proporciona pouca flexibilidade, você tem que usar aquilo que a empresa disponibiliza para você, certo? Então, qual foi a saída? A saída foi você desverticalizar, passando atividades internas para fornecedores confiáveis externos, e cada um deles cuidaria dos seus investimentos, da melhoria contínua e da evolução tecnológica. Então, isso é uma tendência muito forte no mundo. Tá? Essa própria tendência leva à terceirização de muitas atividades. Basicamente, você terceiriza serviços de atividades que não são a core competência, a essência da empresa, né? Então, eu tenho aqui atrás aqui uma série de atividades que são normalmente terceirizadas. Só que você precisa tomar muito cuidado para não terceirizar de qualquer modo, né? Primeiro você tem que descobrir o que você pode terceirizar e o que você não deve terceirizar por uma questão estratégica, né? Depois disso, você tem que lembrar que, para se relacionar com uma empresa de fora, é preferível que ela seja idônea, confiável, que tenha qualidade, que tenha finanças boas, que seja uma empresa ética, para você não sobrar para você uma série de problemas, né? Só depois de escolhido um fornecedor deste modo, né, você vai terceirizar com eles e definir como se relacionar. Mas, infelizmente, vamos pé no chão, qual é o principal critério usado para você decidir a terceirização de alguma coisa? Preço. Então, é muito comum algum cliente meu falar assim, não, eu terceirizei, mas depois deu problema. Mas o que aconteceu? O cara quebrou. Ué, mas qual foi o critério que você usou para terceirizar? Preço. Você perguntou para ele como é que estava a situação financeira dele? Estudou? Não. E o outro, eu terceirizei, mas o cara não tem qualidade. Ué, mas o que você perguntou? Qual foi o critério que você usou? Preço. Então, se teu critério é preço, não reclame de qualidade, né? Então, a terceirização ela tem que ser feita com muita consciência, mas é uma tendência muito forte, como vocês viram nos 2 passos anteriores. Outra tendência muito forte é o just in time, porque ele exige entrega perfeita dos produtos e serviços em qualidade e tempo, né? E elimina continuamente gastos desnecessários. Então, essa tendência é muito forte, nós podemos falar horas sobre isso aqui, certo? Outra tendência que muitas empresas relutam, principalmente na área da saúde, principalmente empresas públicas, né, que é a redução do número de fornecedores. É você migrar de vários fornecedores para um só. A indústria automobilística brasileira saiu de 10 mil fornecedores para 600, certo? É uma redução drástica, né? E isso está acontecendo em todos os segmentos do mundo. Então, a empresa, em vez de se relacionar com um bando de fornecedores, ela se relaciona com um fornecedor só, que vai administrar eventualmente esse bando de fornecedores. É exatamente assim que a Toyota faz. A Toyota, por uma questão de velocidade, ela tem, sempre que possível, um único fornecedor por item. Tá?
Então, com isso, ela consegue trabalhar com Kanban e tem os tempos de resposta mais baixos possíveis, né, no mundo. Ela é benchmark mundial em velocidade, a Toyota, né, no mundo automobilístico. Né. Outra coisa importante, tendência mundial, nas cadeias e na logística, é que os relacionamentos sejam de parceria. Não é aquele relacionamento onde um lado só ganha, os dois lados têm que ganhar o tempo inteiro. Né? E existe uma mudança, né, ocorrendo de um lado do início do século passado até agora, que é o seguinte: no século passado havia escassez, né, de recursos, escassez de fornecedores. Né? Então, quando você tem escassez, é imprescindível você ter a posse, porque na hora que você precisar, ele está com você. Só que nós migramos no século XXI, em muitas coisas, para um mundo de abundância. Quando há abundância, você não precisa ter posse, basta você ter o acesso. Né? Então, o relacionamento entre as empresas foi migrando de aquisição, como as fábricas de cerveja que compravam todas, né, que surgiam no início do século passado, né, ou até o meio do século passado, até joint ventures, depois alianças estratégicas ou acionistas minoritários, como faziam as montadoras, né, automobilísticas, ou se não parcerias, né, interessantes, parcerias logísticas, parcerias, por exemplo, pelo mesmo destino, ou parcerias para compartilhamento de container, para redução de custo ou aumento de frequência de importação, por exemplo. Né? Então, esse é um tipo de parceria. Outra parceria é por vida de produto. Né? Os fornecedores escolhem uma tecnologia e mantêm essa tecnologia até o momento em que todos eles mudam junto para que isso não prejudique o mercado. Mas a parceria logística, para um mercado que está migrando para o mercado puro, ou seja, quando eu quero, eu entro na internet e compro, nesse mercado puro, a logística é muitas vezes o fator de decisão. Eu compro no que entrega mais rápido. Pronto. Que é confiável e entrega mais rápido. Certo? Agora, uma outra tendência, né? Então, só estou falando de tendências, vocês vão ver quais delas seriam interessantes. Né? Todas elas surtem bons efeitos, pessoal. Tá? Todas elas. Né? Quanto mais você usa, mais competitivo você é, mas talvez algumas se encaixem melhor no seu negócio. Mas uma outra tendência que é muito interessante é Trust-Based Relationships, relacionamentos baseados na confiança. É uma coisa muito interessante. Né? Como é que você faz? Para você obter grau de confiança, o teu fornecedor, por exemplo, ele precisa demonstrar caráter e competência. Né? E a Toyota, por exemplo, para fornecedores de itens regulares, ela trabalha 3 anos, fornecedores de itens de segurança 5 anos, medindo nesses 5 anos o caráter e a competência dele. Se ele demonstrou caráter, ou seja, é um cliente que, né, não joga a culpa nos outros, que não fica se aproveitando de escassez ou mudanças de mercado, taxas cambiais para explorar alguma coisa desse tipo, se ele é competente a partir dos seus dados históricos, ele vai obter o grau de confiança. E por que a Toyota vai atrás disso? Né? Porque se eu tenho confiança, ela vai afetar minha velocidade e o meu custo. Ou seja, se eu tenho baixa confiança num fornecedor, eu tenho custos mais altos e velocidades mais baixas. Por quê? Eu vou ter que fazer auditoria, eu vou ter que fazer uma seleção de fornecedores, eu vou ter que, eventualmente, negociar coisas, porque ele vai ficar mudando de ideias o tempo todo. Se eu tenho um fornecedor de alta confiança, eu tenho custos mais baixos e velocidades maiores. E é por isso mesmo que a Toyota, mesmo tendo apenas um fornecedor por item, certo? Se o fornecedor demonstrou caráter e competência, e ela obteve custo e velocidade, ela dispensa contratos. Ela não tem contrato com esse único fornecedor que fornece esse item. Então, reparem que o tempo de resposta do seu fornecedor depende muito do tempo que você demora para colocar o pedido nele, certo? Muitas vezes, pessoal, isso é da minha experiência como consultor, né? O maior componente do tempo de resposta, quer dizer, o tempo que o seu fornecedor demora para entregar para você, é o tempo que você demora para colocar o pedido para ele. Por quê? Porque você faz 3 cotações, porque você negocia, porque você manda o contrato para o jurídico, porque precisa de não sei quantas assinaturas. A Toyota não tem isso. Ela já conheceu o fornecedor, ele tem caráter, ele tem competência, precisou, manda entregar, acabou.
E a Toyota usa uma frase do Thomas Jefferson muito interessante. Ele fala assim: quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Né? Muito apropriado para o Brasil do tempo de hoje. Mas vamos lá. Então eu falei de uma série de coisas aqui, eu estou tentando passar bastante coisas para vocês, podemos conversar depois sobre esses temas, né? Mas tem uma parte também que é bem importante, que são tendências muito fortes, né, na área de administração da cadeia de suprimentos e de logística, que é o postponement, que é você adiar a finalização de um produto ou a entrega de um serviço. Né? E sustentabilidade. Com o surgimento da impressão 3D e da indústria 4.0, de IoT, né, internet das coisas, inteligência artificial, deep learning, uma série de machine learning, né, por exemplo, essas atividades se tornaram cada vez mais dependentes da eficiência logística. Por quê? Porque o custo dos insumos e os custos de produção foram caindo, consequentemente, o custo da logística foi aumentando, percentualmente no custo final. Além disso, na logística, como por exemplo impressão 3D, você reduz o volume de cargas de alto valor agregado, por exemplo, os produtos acabados, e aumenta a movimentação de matérias-primas. Ou seja, aumenta a movimentação, porque você vai movimentar os componentes do produto final, não mais do produto final, fazendo isso como carga completa ou fracionada. E aumenta também a logística reversa e reciclagem, que tem um impacto muito grande na sustentabilidade. E a impressão 3D, ela já faz uma série de coisas. Por exemplo, saibam que uma das que mais está expandindo no mundo é a impressão de alimentos, certo? Mas eu também posso imprimir uma casa inteira, ou eu posso imprimir órgãos ou próteses. Então, é muito natural você olhar a evolução da indústria 4.0 da impressão 3D, por exemplo, para que insumos farmacêuticos e hospitalares sejam fabricados just in time no local de uso. Certo? Na hora que eu preciso, eu imprimo as coisas que eu necessito, já que isso está evoluindo nesse ponto. Certo? Então, essa é uma área que afeta bastante a indústria hospitalar. Agora, outra coisa que está evoluindo muito rapidamente é o last mile. O que é last mile? É a entrega, a finalização da entrega, chegar no cliente, né? Aquele último trecho que você percorre. Eventualmente você trouxe uma mercadoria da China até Santos, de Santos veio para São Paulo, ficou num depósito, aí do depósito do armazém foi até o cliente. Esse é o last mile, né? É a última milha, né? O que está acontecendo, né? Veja, o carro elétrico já é uma realidade, certo? A Ambev encomendou 1.600 caminhões elétricos para a Volkswagen, os primeiros 100 nesse ano, né? E eles vão ser abastecidos por 48 usinas solares no seu centro de distribuição. Então, isso já é uma realidade. Por outro lado, o carro autodirigido também já é uma realidade, já que a China autorizou, a semana passada, o uso de táxis autônomos. Né? Então, a China já tem táxis autônomos liberados, né, movimentando aquele 1,5 bilhão de habitantes. A partir disso, em 2014, né, por causa disso, a ZF comprou a TRW. A ZF é um gigante alemão, mas a TRW também é uma gigante americana, da autopeças. Por que a ZF fez isso? Porque a ZF fabrica câmbios. E carro elétrico não usa câmbio. E ela sabe que o carro elétrico vai vingar. Certo? Por isso ela comprou a TRW, que faz sistemas de direção, sistemas de freio, né, que vão ser utilizados em carros elétricos. Por outro lado, a locação ou compartilhamento de veículos também é uma realidade. Nós sabemos tudo, BlaBlaCar, aqui no Brasil, tudo quanto é lado. Né? E o táxi autônomo também é uma realidade. Né? Já está funcionando na China. E a partir deste quadro, a Prefeitura de Nova York já previu que as 170 milhões de corridas realizadas por ano em Nova York pelos táxis amarelos de lá, né, serão cobertas com apenas 20% da frota, porque serão carros elétricos e autônomos que não param para almoçar, para ir ao banheiro, para dormir, etc. e tal, né? Então, vão estar funcionando. E aí, a Uber já está se acertando com a Volvo para preparar esses carros, e os cenários
futuros, né, que as montadoras apresentam, principalmente as do mundo ocidental, com as quais eu me relaciono mais, eles preveem que até 2030 ou um pouco depois, a produção de carros novos irá cair 70% no mundo. Por isso que vocês estão vendo tantas fusões e aquisições de marcas, né? A Volkswagen já tem mais de 10 marcas, né? Vocês acabaram de ver a Fiat comprando a Chrysler e agora se associando à PSA, que é Citroën e Peugeot, certo? E na Ásia a mesma coisa. Por quê? Porque a produção vai cair, eles precisam de escala, então eles começaram a se associar, assim como a ZF comprou a TRW. Agora, esse quadro aqui, ele vai ter impactos muito grandes em vários segmentos da economia, particularmente no sistema de saúde. Pô, Miguel, mas como no sistema de saúde? Por quê? Não sei se vocês sabem, no SUS, a maior causa mortes é decorrente de problemas respiratórios, certo? Os problemas respiratórios vêm basicamente de poluição e tabagismo. O mais forte é a poluição. Quando você entra com um carro elétrico, que é o maior gerador de poluição, você vai diminuir muito a incidência de casos de insuficiência respiratória. Por outro lado, um acidentado de trânsito, né, ele é politraumatizado, então ele vai ocupar várias áreas de um hospital. Então, um hospital como o Hospital das Clínicas, por exemplo, pode chegar a ter 20% dele ocupado por acidentados de trânsito, né? Porque ele entra e tem traumatismo craniano, perfuração de pulmão, quebrou a clavícula, quebrou o maxilar, estourou o rim, etc. Então, ele vai usar várias especialidades durante a internação e pós, porque aí vem a recuperação. Então, entrando carros elétricos e autodirigidos, que já são muito mais seguros que a direção humana, mas muito mais seguros, a Tesla está chegando a 3 bilhões de quilômetros rodados com carros totalmente autônomos, e o número de acidentes é mais ou menos 10 vezes menor do que de um ser humano, né? Então, se nós tivermos carros elétricos e autodirigidos, o próprio dimensionamento dos hospitais e do sistema de saúde vai mudar, certo? Então, são coisas que nós temos que olhar para frente e prestar atenção, certo? Agora, tem outras coisas, por exemplo, a Google, através da Waymo, já comprou, o ano passado, 62 minivans Chrysler Pacifica, né, para rodar só na Carolina do Norte, certo? Por outro lado, em 2019, num evento chamado Uber Elevate Summit, com a participação da Embraer e várias empresas nos Estados Unidos, eles já mostraram seus planos de transporte aéreo para São Paulo e Rio de Janeiro. Isso foi nos Estados Unidos, certo? E por que tem essa preocupação com esses veículos que pousam e descem vertical? Porque eles dispensam infraestrutura e os softwares são muito mais simples do que um software terrestre, porque você cria avenidas no céu, né? E você não tem cachorro atravessando, pedestre, uma senhora de idade, um buraco, uma chuva, né? Então, é muito mais simples. Por exemplo, para ambulâncias, né? Outra coisa são drones, né, no last mile. A Amazon já ganhou nos Estados Unidos o direito de fazer entrega com drones e a iFood já também teve isso no Brasil, certo? Então, nós temos, na verdade, uma evolução muito grande, disruptiva, na área de baterias, de veículos elétricos, de veículos autônomos, do transporte sob demanda e energia solar, tá? E uma empresa americana chamada Zipline, né, que entrega equipamentos médicos por drone, né, ela está avaliada hoje em 1,2 bilhão de dólares, porque ela pegou alguns países africanos, como Gana e Ruanda, e toda a distribuição de órgãos, de sangue e medicamentos, insumos médicos e hospitalares, são feitas por esses aviãozinhos lançados por uma espécie de estilingue, né? E eles conseguem cobrir 90% de Ruanda, por exemplo, né, com isso desse modo. Mas muitos de vocês poderiam falar assim, pô, Miguel, mas isso é lá fora, isso vai demorar muito tempo, né? Não sei, será que vai ser tão rápido para nós assim, né? Então eu vou fazer um exercício rápido com vocês, bem rapidinho. Eu vou pedir para vocês encontrarem um automóvel nessa foto aqui. Eu não vou ficar matando vocês nessa hora, mas se vocês estão olhando aqui, só tem carruagens, né? Então você vai olhar, procurar, e não vai achar uma carruagem, um automóvel aí. Então eu vou indicar para vocês, o automóvel está aqui, ó. Dentre todos esses veículos, tem um automóvel ali.
Mas agora eu vou pedir para vocês encontrarem uma carruagem nessa foto aqui. Então vamos lá. Está aqui a foto, a mesma foto ampliada. Carros para tudo quanto é lado, sumiram os cavalos, asfalto embaixo, né? Podem ver, né? Ou concreto, né? Embaixo, não é mais terra, né? E se vocês olharem bem, vocês vão achar uma carruagem aqui, certo? Então nós tivemos uma mudança gigantesca de carruagens para carros, que é uma mudança muito mais radical do que a fonte de energia de um automóvel, ou ser autônomo ou não, né? E a primeira foto é 1900, Nova York, Quinta Avenida, a segunda é 1913, Nova York, Quinta Avenida. Ou seja, em 10 anos, uma década, eles criaram a indústria automobilística, criaram toda a indústria petroquímica, inclusive o varejo, o primeiro posto foi em 1905, construíram a infraestrutura necessária e reeducaram toda a sociedade. Por que é importante isso, pessoal? Porque nós pensamos nos problemas que nós temos hoje, mas com certeza, nesse caso aqui, em 10 anos, os problemas continuaram os mesmos? As oportunidades continuaram as mesmas? Não, elas mudaram drasticamente. Pô, Miguel, tá bom, é verdade, é rápido, mas aqui vai ser mais lento, porque nós estamos no Brasil. Tá bom. Então, eu estou mostrando aqui para vocês uma obra de reforço da barragem dos Macacos, em Minas Gerais, feita pela construtora Barbosa Mella. Então, eles estão em obra desde o ano passado, né? E esse caminhão está ajudando lá. Só que se você olhar bem, não tem ninguém dirigindo esse caminhão. Bom, tá bom, Miguel. Esse é um caminhão, mas todos são assim? Não sei se todos são assim. Como é esse aí, por exemplo, está andando de marcha ré. Como é que ele vai fazer isso com direção autônoma? Olha, sinceramente, eu não vou entrar tecnicamente. Eu sei que é possível, tanto que não tem ninguém dirigindo esse caminhão que está andando de marcha ré. Isso é Brasil, pessoal. Já estão usando. Tá? Então, algumas organizações subestimam a velocidade das mudanças. Eu tinha um tempo muito curto para mostrar para vocês uma série de coisas, esse é meu desafio, né? Mas eu quero só alertá-los o seguinte, pessoal, quem só olha para o passado ou só vive o presente, colide com o futuro, tá bom? Pessoal, era o tempo que eu tinha, vamos lá, espero ter contribuído de algum modo, muito obrigado e sucesso, espero encontrá-los brevemente. Vamos lá. Miguel, boa tarde. Olha, sentei aqui, é um grande prazer ouvir você falando. São assuntos que a gente já vem algumas vezes conversando, a gente, quando senta para conversar, às vezes fica 1, 2 horas. A última ligação me registrou ali 1h40 que a gente ficou conversando, mas é muito interessante ver isso, a gente sempre muito atento a isso. Hoje esse planejamento que a gente mostra aqui é de 2 anos, mas como eu disse, tem muito plano pela frente, 5, 10, 20 anos, e eu concordo com você. Eu acho que a gente até vai falar um pouco disso, mas essa pandemia veio para colocar 10 anos, né, para acelerar no mínimo 10 a 15 anos desse futuro. Mas quero te agradecer, acima de tudo. Pode falar. Obrigado. Eu falo que o Covid-19 ele apenas antecipou o que iria acontecer de qualquer modo. Está antecipando em alguns anos, 5 ou 10 anos, algumas coisas, tipo o home office, por exemplo, que é natural, né? Muitas coisas, né? Então, realmente o Covid deu uma chacoalhada na gente e nós aprendemos muito com ele, né? É verdade. E o César deve ter um trabalho muito grande com isso, já que a tecnologia com ele, né, César? Certamente. Miguel, mais uma vez, agradecer pela sua participação. Obrigado, a gente tem muita pergunta também. Agradecer que a gente já está aí com mais de 250 pessoas online. Então tem bastante pergunta, depois eu vou encaminhar para você, para que você possa esclarecer, senão a gente vai precisar de mais umas 2 lives aqui, só para te ouvir nas respostas. Mas muito obrigado, Miguel, foi uma grande aula e a gente aprende muito nessas conversas. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Um abraço. Bom, gente, voltando aqui para a apresentação, depois dessa aula do Miguel, profissional brilhante, eu converso muito com ele, tenho bastante contato. Então, obrigado, Miguel, por essa apresentação para a gente. E aqui eu já vou começar a dar entrada, já que a gente falou de futuro, eu vou começar a apresentar um pouco, embora eu vou convidar o Renato Frigi, nosso diretor operacional, para explanar melhor, eu vou começar a passar um pouquinho de como foi construído esse planejamento. Como eu já disse outras vezes, o plano da Master, ele existe um plano muito longo. O que a gente está apresentando aqui é um sampler, é uma pequena amostra do que a gente vai trazer para esse futuro próximo. Então,
como que funcionou esse planejamento? Eu acho que o ano de 2020, na verdade, ele trouxe muita coisa difícil para a gente. Mas, sem dúvida, talvez a pior tenha sido a expressão novo normal. Impressionante como essa expressão acabou sendo conectada, e foi o que o Miguel acabou de falar. O novo normal nada mais é do que o futuro. O futuro colocado aqui, na nossa mesa, colocado na nossa frente, falado, o que você esperava para daqui 10, 15 anos está aqui. E foi nosso papel se adaptar a isso. E quando eu digo nosso, não foi só da Master como entidade, como empresa, mas sim de cada pessoa. De cada pessoa da sociedade teve que criar uma adaptação, teve que se transformar, teve que se superar. O mundo inteiro mudou. A logística, obviamente, não deixa de ser parte disso. Então, quando a gente vai construir o nosso planejamento dos próximos anos, a gente acabou colocando como um valor muito claro essas ações que a gente teve que viver em 2020, a transformação, a adaptação e essa superação. Toda a nossa política, todos os nossos processos estão em transformação. E a gente quer trazer o melhor que a gente pôde observar em 2020, pôde observar todos esses ganhos, tudo isso que foi inovado, que foi criado, e tornar ele padrões. E disso seguir um caminho, seguir uma trilha para conseguir estar sempre à frente do tempo. A gente brinca, a gente está completando 30 anos. A Master está completando nesse ano 30 anos, e desde o primeiro momento, eu acho que quando ela foi fundada, o pioneirismo e a inovação fazia parte da Master. Então, mais uma vez, agora é hora de a gente pegar tudo o que a gente tem vivido e tornar isso um plano prático com objetivos claros. Então, eu vou trazer um pouco aqui de como funcionou esse planejamento. A gente dividiu ele em 4 blocos, mas para apresentar esses blocos, eu volto no último, mas para apresentar um pouco desses 4 blocos, eu gostaria de convidar o Renato Frigi, diretor operacional do Grupo Master, e que esteve à frente com seus times de toda essa operação de guerra que foi montada. Renato, boa tarde, você está me ouvindo bem? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, Fábio? Maravilha. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer o trabalho que o Departamento Operacional fez no ano passado junto à sociedade, o trabalho que foi feito com a excelência máxima. A gente alcançou níveis de indicadores de performance superiores a 99,4%. Isso é algo muito impressionante. Eu acho que não existe uma operações logísticas dificilmente batem esses números, mas a gente conhece a filosofia da Master e sabe que quando a gente chega com 99,4%, perguntam, e esse 0,6%? Então, parabéns por esse trabalho, obrigado. E, por favor, passa um pouco aí para a gente sobre esses blocos do Planejamento Master, e quando precisar eu estou aqui, é só me chamar. Legal. Gente, primeiramente, meu nome é Renato Frigi, eu estou à frente, como o Fábio falou, da diretoria operacional. Eu queria, nesse 2020, agradecer pela toda a minha equipe, meu corpo técnico, que seria a minha coordenação, meus funcionários de campo, minha gerência. Sem vocês eu não teria conseguido nada. Nós estamos juntos e 2021 tem muito desafio ainda, tá? Então, a Master teve nesses 4 blocos que são muito importantes para o futuro da Master e o futuro dos nossos clientes. A gente trabalhou bastante para chegar nesse objetivo. Tá? Tem muito trabalho ainda. Então, nós vamos começar com uma transformação digital. Tá? O que é essa transformação digital? O primeiro passo da transformação digital, nós tínhamos muita dificuldade em fornecedores entenderem a nossa filosofia, a nossa rapidez. Então, a Master vai criar uma torre de suporte, tá? Uma torre digital, uma torre de criação. Essa torre de criação, o que ela vai trazer? Ela vai trazer todos os resultados da nossa criação para dentro de casa. Então, nós vamos ter mais agilidade, tá? Agilidade nos processos. Nós vamos ter mais uma filosofia melhor para poder trabalhar resultados melhores. Hoje eu digo que a agilidade que meu cliente precisa, nem sempre eu consigo dar, porque eu dependo de outras pessoas e eles não entendem da mesma maneira. Então, nós vamos estar trabalhando lado a lado, operacional e torre de criação. Tá? Com tudo que a gente precisava, a gente vai conseguir nesse ano de 2021, vai ser muito mais ágil. Tá? E nós vamos ter essa transformação digital em 2 linhas. A IoT, que é a internet em si,
como, por exemplo, a caixa, nós já temos alguns modelos, a caixa que transportamos material biológico vai passar no nosso sistema a cada minuto o controle de temperatura. Então, com isso, nós vamos poder ter acesso ao sistema, o nosso cliente ter acesso ao sistema, plano de contingência para que se aquela temperatura caia, não faça com que o cliente tenha que ser reconvocado, que é o nosso maior receio e dos nossos clientes. Então, nós vamos trabalhar incansavelmente para isso estar funcionando. Então, imagine, a cada momento receber isso. A mesma coisa seria a telemetria. A telemetria que eu vou poder ter, com um clique, a produtividade de cada funcionário, a minha efetivação, como ele tem trabalhado, quantos quilômetros ele roda, tudo isso no meu sistema, tá? Que é um sistema que você não acha em mercado, tá? E RPA. Aí nós vamos robotizar algumas situações. Pode parecer simples, mas a Master entrega 6 a 7 mil eventos dia, tá? E esses eventos dia, eles dão muito trabalho em separação e é um trabalho humano ainda. Você separa, coloca cada um no seu scanner, cada um na sua caixinha, e a Master quer trabalhar em esteiras para automatizar o meu processo, deixar o meu processo mais enxuto, o meu processo mais rápido, para que o meu crescimento seja muito mais veloz e, ao mesmo tempo, eficiente. Tá? A mesma situação robótica, o nosso atendimento. Hoje, o nosso atendimento, a informação já está no sistema, mas o cliente quer ligar. E o que nós queremos? Nós queremos que alguns atendimentos já seja feito de forma robotizada. Tá? Então, nós vamos trabalhar nisso também. Essa torre vai nos ajudar nessa situação, que é o cliente ligar e pedir uma informação. A informação já está no sistema, automaticamente ele recebe, não caindo para uma fila, não caindo para um atendimento. E deixar o nosso corpo profissional voltado onde realmente precisa, analisando os problemas, tratando problemas e pensando em tecnologia no futuro. Tá? Então, esse foi um bloco. Aí, nos próximos blocos que nós vamos verificar, nós vamos ter novos modelos de negócio. Pode não parecer muito, a gente fala em locadora, mas hoje a locadora é algo que os nossos clientes vêm pedindo, tá? A Master já atua com a locação. A Master já atua com a locação para alguns clientes e é mais uma gama de serviço que a Master vem realizando. Tá? A Master disponibilizando para o seu cliente. Nós entendemos que o cliente necessitava e hoje a Master pode oferecer esse tipo de serviço. A Master também vai... O que é só... Por que a locadora? Porque nós conseguimos atender a maior gama de serviços, teríamos algumas opções melhores tributárias, fornecer um custo melhor para o cliente, e isso deu certo. Nós vamos só aumentar a quantidade e divulgar isso para os clientes nesse ano de 2021, 2022, tá? Então, é um modelo que já deu certo. O outro modelo que a gente fala que é a minha entrega, é a Master pessoa jurídica, agora a Master pessoa física. Nós vamos oferecer, como o home office veio para ficar, a Master vai passar a atender os seus clientes. Meu cliente jurídico vai oferecer para os colaboradores dele internamente o nosso serviço de minha entrega. Então, é mais uma gama de serviço para os nossos clientes, clientes do nosso, colaboradores dos nossos clientes, e com isso, o que vai gerar? Não vai mais precisar o gestor ficar administrando o que é serviço jurídico, o que é físico, o que é cliente. Isso aqui era do serviço da empresa, isso aqui era pessoal. Não. Então, eu vou poder pagar através de cartão de crédito, vou poder... É um facilitador. Hoje nós falamos que nós viemos aqui para facilitar o trabalho do nosso cliente. E todas esses modelos de negócio serão muito importantes para a gente
evoluir, tá? Então, armazenamento especializado. Aí nós vamos com uma situação. Cada vez mais a Master vem tentando fornecer a sua cadeia de serviços, o máximo de atividades para que, até o Miguel Sacramento falou para nós, né? Um único prestador, se precisar não ter contrato. Então, é trabalhando para fornecer a maior quantidade de atividades, seja CME, seja material biológico, seja distribuição, seja locação de veículos, seja motorista, coleta domiciliar, como eu havia falado, agora logística. É o que nós vamos trabalhar em 2021, 2022. E cada vez mais dentro do nosso segmento de logística da saúde, nós estamos tentando ramificar o máximo possível. Tá, isso agora no próximo bloco, como a gente já falou, exponencialidade. O que é isso? É fazer o que deu certo, iremos replicar. A gente pode falar, citar um exemplo, o núcleo da saúde. Tá? Então, o que é? Nós vamos garantir o desafio da logística todos os dias com uma integração total da cadeia. Tá? Então, nós vamos trabalhar com essa integração entre o que deu certo. 2019 a 2020, nós montamos o núcleo da saúde. Tá? Esse núcleo da saúde, o que aconteceu? Ele fez nós estarmos perto dos nossos clientes. Tá? Diminuímos custo, diminuímos tempo de serviço SLA, onde nós perdíamos tempo em deslocamento, hoje estamos mais ágeis, e eu quero, a Master quer replicar tudo isso para o mercado novamente em vários núcleos. Com isso, núcleo e torre de desenvolvimento, a Master poderá encontrar funcionários e colaboradores de um núcleo para o outro, emprestando colaboradores, diminuindo tempo novamente, diminuindo muito mais o SLA, tá? Atendimento em novas praças. Em 2020, Curitiba nasceu para Master, tá? E nessa que nasceu para Master, foi um case de extremo sucesso. A Master vai tentar novamente entrar em novas praças. Lógico que não tem praça com alguns produtos, outros não, mas sim, a Master vai trabalhar, quem sabe, Minas, Vitória, Salvador, com filiais, com os nossos serviços, com os nossos profissionais. Então, vai ser um ano bem desafiador e nós estamos apostando nisso, tá? Agora, falando um pouco de ESG, eu vou até deixar o Fábio falar, porque o Fábio, a gente brinca aqui na Master, que o Fábio é o pai do ESG dentro da Master, tá? Porque desde que nasceu, ele acompanha isso com o maior carinho. E isso é de extrema importância para a Master, tá? É o futuro, é onde nós vamos conseguir resultados melhores e todo o que o mercado espera e o que a sociedade espera e o meio ambiente esperam. Então, Fábio, eu só tenho a agradecer e aí eu deixo o bastão contigo. Maravilha, Renato, a gente agradece aí, a gente entende que foram divididos em alguns blocos o nosso planejamento, acho que você conseguiu transmitir legal, é só uma leve mostra, muitos dos trabalhos vão ser feitos na prática, a gente sabe bem que o nosso plano de trabalho é muito mais amplo do que 2 anos, mas acho que é importante você estar aqui presente com a gente para compartilhar com o mercado, compartilhar com nossos colaboradores, com nossos clientes, um pouco de como isso vai funcionar. A gente sabe o quanto é corrido aí o seu tempo, são centenas de ligações por dia. Então eu agradeço pela sua participação e vou tentar dar sequência aqui à altura. Obrigado, viu, Renato? Um abraço, gente. Maravilha. Bom, gente, dando sequência aqui, então o Renato ele passou para a gente 3 blocos do nosso
planejamento dos próximos 2 anos. O primeiro bloco, só dando uma recapitulada, a gente teve a transformação digital, no qual a Master está trabalhando fortemente com uma torre interna baseada nos seus processos de IoT, RPA. Então, em seguida, ele passou para a gente um pouco sobre os modelos de negócio que a Master que a Master vai apresentar para o mercado. E aí eu percebo aqui que o que o Renato mostrou para a gente é que a Master se torna um grupo ainda mais completo, um grupo ainda mais multidisciplinar, um grupo multidisciplinar que possa atender a cadeia da saúde de forma customizada, de forma personalizada, com aquele jeitinho Master que sempre teve, mas com a exponencialidade que é necessária. E, novamente, exponencialidade e replicar aquilo que a gente colocou. Então, agora ele soltou para mim, logo cuidar do termo, talvez um dos mais importantes. Então, para apresentar para o Renato e para todo mundo, a Master ela tem uma política de ESG muito clara. A Master ela tem, dentro dos itens de governança, de aspectos sociais e na relação com o meio ambiente, noção e um plano claro de como lidar com isso, novamente, nos mesmos períodos que eu já citei outras vezes. Então, eu queria trazer alguns destaques aqui de como isso vai funcionar para os próximos anos. O primeiro passo, a gente vai montar um comitê. Esse comitê ele vai ser composto por diferentes áreas que a gente considera pertinentes. Aqui eu tenho algumas que a gente citou, mas esse comitê ele vai ser responsável com autonomia para desenvolver soluções adequadas ao tema e, principalmente, auditar o desenvolvimento da Master. Não adianta crescer de qualquer jeito. É necessário respeitar o meio ambiente, é necessário respeitar a sociedade e ter as melhores práticas de governança. A gente vê que todo dia, infelizmente, no noticiário, a gente vê uma empresa envolvida em escândalo, outra empresa envolvida em corrupção, outra empresa que não arcou com a responsabilidade que teria que arcar. Então, para nós, enquanto empresa, e principalmente uma empresa de logística de saúde, com 30 anos de mercado, não importa só o resultado, importa como isso é feito. Então, esse comitê vai ser um dos responsáveis. E já falando no aspecto, por exemplo, de relação com o meio ambiente, eu gostaria de trazer um pouco dos nossos planos para a relação da emissão de CO2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma utilização que já vem sendo feita, mas aumentar cada vez mais, a utilização de biocombustível. No momento, a gente utiliza o álcool, mas existem inúmeras outras pesquisas em andamento, sobre pesquisa, incluindo até originando do próprio milho, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem acompanhado muito de perto esses estudos, e uma das medidas imediatas para já conter esse efeito é poder utilizar massivamente os biocombustíveis, o etanol. A frota elétrica, novamente, a gente quer ter até o final do ano 5% da nossa frota já elétrica. Isso é um plano muito claro. O que a gente está fazendo, e é muito importante, aqui eu pontuar uma coisa, o papel da Master é trazer ao mercado realidades. A gente monitora todo tipo de estudo, desde drone, a gente tem acompanhado, faz estudos, temos acompanhamento junto a startups de veículos autônomos, porém, existe o segredo ainda de tornar isso economicamente sustentável e operacionalmente viável. Então a Master passou o ano de 2020 inteiro trabalhando nos testes de motos elétricas e agora ela tem certeza que ao longo de 2021 e 2022 ela vai conseguir ter 5% da sua frota elétrica. E novamente, sem oferecer um ônus para os nossos clientes, sem aumentar o custo do nosso cliente. Porque é muito bonito, a gente vê muito sobre sustentabilidade, é um termo que eu particularmente ouço desde o final da década de 90. E muitas vezes as empresas vão lá, compram um carro, colocam no site, bonito, mas efetivamente ele está reduzindo a emissão de CO2? Eu posso garantir que a manobra que a Master fez no ano passado com a utilização de álcool poupou o meio ambiente muito mais do que se ela tivesse comprado um único carro elétrico adesivado, bem bonito, deixado passeando por aí. Então, o papel da Master é trazer ao cliente aquilo que efetivamente vai funcionar, aquilo que não vai pesar e que não vai gerar outro tipo de déficit ou outro tipo de ônus em paralelo para que possa ser gerado. Então, isso é um ponto importante que eu queria trazer para vocês. E ainda, ao longo desse ano, a gente quer aumentar em 20% as entregas através de bicicleta. A bicicleta é um recurso muito importante, a bicicleta é um recurso que pode ser composto dentro de uma estratégia multimodal e que ele pode trazer muito ganho, desde que sabendo onde é a aplicação. Então, mais uma vez, quando a gente fala em poupar o meio ambiente, em ter uma relação adequada, é importante o equilíbrio entre isso ser economicamente sustentável e ambientalmente sustentável. Então, essa é uma preocupação da Master muito grande, em trazer para os clientes a realidade. E sempre monitorando tudo o que está acontecendo. E podem ter certeza, sempre que houver uma inovação plausível, vocês podem esperar que a Master vai ser a primeira a trazer essa inovação.
Caminhando mais um pouco ainda no aspecto de ESG e os nossos planos, está sendo desenvolvida a ouvidoria da Master. Essa ouvidoria vai ser um canal amplamente divulgado, um canal aberto para clientes, colaboradores, stakeholders e toda a cadeia envolvida dentro do conjunto do universo Master. A nossa intenção com isso é trazer esses públicos para dentro do nosso negócio, dar voz, trazer mudanças, de fato, proporcionar que a sinergia entre o micro-universo, que faz parte da nossa cadeia, possa fazer a diferença. É muito difícil a gente ver na sociedade que às vezes as pessoas não têm voz, preciso. Então, o que a gente precisa aqui dentro é ter. Existem canais hoje adequados, mas a Master vai desenvolver isso, amplificar e divulgar isso amplamente para que a gente possa absorver o máximo desse novo passo. Ainda falando sobre a questão de governança corporativa, em 2020 a Master zerou basicamente todas as licenças que ela poderia ainda não ter. Ela vem ao longo dos últimos 5 anos fazendo a obtenção de todas as licenças. Então, para a gente é motivo de muito orgulho saber que a Master inclui, inclusive, a licença de vacinas. A Master é uma empresa que não só se apresenta ao mercado, mas tem uma estrutura sólida que garante ao mercado, através de licenças, através das normas, através de procedimentos operacionais padrão, um controle de governança muito melhor. E ainda falando em governança, a gente tem um objetivo, um grande desafio, de no próximo biênio a gente obter o ISO 9001 e possivelmente também o ISO referente ao meio ambiente. O que isso certificaria para a gente? Uma melhoria de processos, uma confiabilidade e reconhecimento do mercado, as informações que a gente transmitir serem auditadas. Então, para nós, isso é uma questão bem importante da qual a gente quer apresentar para o mercado. Mais uma vez, não como um item comercial e não com a intenção de simplesmente captar mercado, mas de atestar a nossa qualidade, de atestar essa relação de confiança que é o que norteia o nosso trabalho com os clientes. Essa relação é o que faz a diferença. A Master, para quem já conheceu ela pessoalmente, a Master ela não é uma empresa que tem uma área comercial de 300 metros quadrados. A Master é uma empresa onde essa energia é dedicada ao operacional. Essa energia é dedicada para que a gente faça o melhor cada dia. São 30 anos que a gente tem que fazer. Então, a nossa preocupação nunca foi a parte comercial. A nossa preocupação é entregar o que a gente consegue. Acho que toda vez que as pessoas vêm visitar a Master, um item de surpresa é esse. Então, aqui é um ponto bastante importante para a gente de certificar a assertividade e a confiança nos nossos processos. Gente, esse é o último bloco do nosso planejamento 2021. Então, a gente teve esses 4 blocos. A Master quer passar por uma transformação digital. A Master quer exponencializar aquilo que dá certo em diversas praças. A Master quer estar alinhada com as melhores práticas de ESG. E a Master vai apresentar ao mercado novos modelos de negócios, trazendo cada vez mais um grupo multidisciplinar, um grupo que possa atender de forma completa, sem nunca perder o foco. Para a gente é muito importante. Eu costumo brincar que quando a gente vai... Se você quer um churrasco bom, você tem que ir numa churrascaria. Se você quer uma pizza boa, você tem que ir numa pizzaria. Se você for numa churrascaria e pizzaria, vai ser mediano as duas coisas. O nosso importância é o foco. O treinamento de um profissional da saúde é completamente diferente de um treinamento para quem vai entregar comida. Não desmerecendo, porque todo o trabalho ele é válido. Mas o preparo da Master, desde o desenvolvimento da sua tecnologia, desde a seleção e triagem de profissionais, desde como ele vai ser preparado, das licenças, das estruturas por trás dos bastidores, tem que ser diferentes. Então a Master tem noção dessa responsabilidade. Quando a gente traz esses blocos de transformação, a nossa intenção aqui não era tornar algo maçante, colocar item a item, é passar para vocês, de uma forma ampla, a estratégia de negócio do Grupo Master. Aonde a Master está, onde ela está inserida, onde ela quer chegar e onde ela vai chegar. Então, eu espero que a gente tenha conseguido. A gente ainda tem na live hoje, para encerrar essa apresentação, a gente vai ter a palavra do nosso presidente, Argemiro Frigi, ao qual eu também quero parabenizar pelo trabalho, pelos 30 anos da Master. 30 anos, de fato, são poucas as empresas que têm esse orgulho, e eu posso dizer que eu faço parte de uma que tem essa marca. Foram tantas crises, foram tantas histórias. A Master nasceu, para muita gente talvez nem conheça, mas a Master nasceu antes do Plano Real existir. A Master foi uma empresa que passou pela crise de 2008, passou por crise política, e ela está aqui até hoje. E cada vez mais forte, mais sólida e mais inteligente, um organismo vivo.
Então eu quero parabenizar por isso e também agradecer a todo o suporte que nós e todos os colaboradores da Master receberam ao longo de 2020. A gente sabe que não houve investimento que foi caro, foram luvas, foram máscaras, foram cabines de sanitização, comunicados, novos profissionais, novas áreas. E obrigado por acreditar e por passar para a gente a mensagem de que o papel da empresa é primeiramente cuidar dos seus. E a partir daí, poder cuidar junto do seu trabalho. Então eu quero agradecer, eu não vou voltar mais após a palavra do presidente, então eu também quero agradecer da minha parte a vocês pela paciência, pela participação. A gente tem uma série de comentários, eu não vou nem ter tempo para responder as perguntas aqui, mas depois a gente vai mandar as perguntas, vai procurar as pessoas que escreveram e responder uma pergunta por uma. Contem com a Master. Para o próximo período, para os próximos anos, vocês podem esperar da Master uma empresa cada vez mais viva, uma empresa cada vez mais completa, uma empresa cada vez mais diferenciada, mantendo a sua característica de uma empresa familiar, aquela empresa que cuida de cada cliente como um bem precioso, de cada colaborador como parte de uma máquina eficaz. E que, igualmente importante. Então, o que vocês podem esperar é essa característica sendo mantida. Mas, acima disso, um pensamento de inovação, uma empresa cada vez mais dinâmica, uma empresa cada vez mais moderna, cada vez mais tecnológica, onde a gente possa trazer o que melhor o mercado oferecer para a gente, consolidando com a realidade nas nossas operações. Então, para mim, é um grande orgulho ter participado disso com vocês aqui. A Master tem muito caminho pela frente, a gente tem muita coisa para realizar, mas acho que todos que já conhecem um pouco da nossa capacidade e sabem que a Master, quando assume, cumpre os seus compromissos. Então, eu agradeço muito a cada colaborador, a cada cliente, a cada parceiro, a cada um que dedicou o seu tempo a assistir aqui essa live e saber que o que vocês precisarem, vocês podem continuar contando com a Master. Com aquele mesmo jeitinho caseiro, mas com uma capacidade exponencial e uma capacidade de inovação cada vez mais renovada. Então eu agradeço, eu vou deixar as palavras agora do presidente, depois da palavra do presidente a gente tem um vídeo de encerramento da live. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e continuem se cuidando. Tá? Eu queria compartilhar com vocês a imensa satisfação pelos 30 anos da Master. Essa empresa que surgiu em 1991, acreditando no sonho de um serviço totalmente inexistente na época, mas que com uma visão que ele, com o decorrer do tempo, tanto se tornaria caótico e iria necessitar de uma entrega mais ágil, mais eficaz. E assim apostamos nesse nicho de mercado. E chegamos até aqui. Confesso para vocês que não foi fácil, erramos, acertamos e fomos ganhando corpo, nos moldando e nos fortalecendo dia após dia. Mesmo com todas as crises, com todas as mudanças governamentais, mas sempre nos adequando, nos mudando e fazendo tudo dentro de uma legislação que a nós é imposta. E é muito importante, porque com isso tudo aprendemos muito, e com o decorrer do tempo a Master foi ganhando um nome no mercado e se fortalecendo cada vez mais. Isso é muito gratificante. E com isso a gente conseguiu esse nome no mercado, porém fazíamos de tudo no que uma especialização dentro de um determinado segmento. Foi aí então que em 2014 resolvemos optar pela área da saúde. Já tínhamos alguns clientes dentro desse segmento e mediante isso então
criamos um departamento técnico, por sinal altamente competente. E de 2014 para cá, nos moldamos, conseguimos todas as licenças necessárias junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, e conseguimos nos fortalecer ainda mais, e agora no segmento da saúde. Com muita satisfação que eu falo. A gente nós conseguimos hoje atender aos maiores e melhores hospitais e laboratórios de toda a América Latina. E eu confesso, isso não é para qualquer um, não. É um trabalho com muita precisão, com muita dedicação, com muita determinação, para que a gente consiga chegar a esse nível. E agora, vamos falar um pouquinho de 2020. Esse ano trágico, esse ano totalmente atípico de tudo aquilo que nós vivemos até hoje, ao ponto de mudar a nossa vida profissional, como a vida pessoal, e além de tudo isso, tivemos que aprender muito de uma forma diferente. Então, logo no início de 2020, criamos um comitê para que tomassem todas as ações necessárias para que pudéssemos sobreviver. E a primeira ação a ser tomada por esse comitê foi preservar o nosso time, que sabíamos que ia estar numa linha de frente de tudo isso. Então, investimos muito em equipamento de EPI, desde uma luva até uma cabine de descontaminação, e também para pudéssemos ter o nosso pessoal na linha de frente. E assim foi feito. Além disso, criamos um canal de comunicação interna, onde mandávamos 1 a 2 mensagens diárias a todos os colaboradores, informando para que eles tivessem as precauções de segurança no trabalho, além das informações relativas ao Covid. E o resultado disso foi muito bom, porque conseguimos um índice muito baixo de afastamento de funcionários, e nesse afastamento, o primeiro sintoma que tinha, já botávamos em isolamento para que preservasse nossos clientes, os companheiros de trabalho e, além disso, também seus familiares. Com tudo isso, sabemos de toda a dificuldade de muitos segmentos, nós conseguimos ampliar em mais de 25% o nosso quadro de funcionários, e além disso, um crescimento muito favorável para a empresa. Isso tudo eu quero enaltecer aqui e ao mesmo tempo, agradecer a todos os nossos colaboradores. Esse pessoal que, como verdadeiros heróis, estiveram na linha de frente, cumprindo rigorosamente suas obrigações, correndo risco, que nós sabemos, mas em momento algum nós tivemos qualquer tipo de problema no que relaciona ao nível de atendimento. Pelo contrário, conseguimos atender aos nossos clientes dentro de um padrão master de qualidade, dentro de um SLA imposto, e assim chegamos ao final de 2020. Para vocês terem uma ideia,
Em outubro para novembro, nós já estávamos com todas as licenças para a distribuição da vacina do Covid-19. Como falei, isso não é um trabalho de baixo nível, pelo contrário, é uma dedicação total e absoluta. Vamos falar um pouquinho agora dos nossos planos para 2021. 2021, nós já passamos todos os planos. Nós vamos investir muito em tecnologia, fazer com que a gente esteja um passo à frente, tanto na parte de sistemas, quanto na parte de aplicativos, para melhorar ainda mais o nível de atendimento junto aos nossos clientes. E esse já está tudo traçado e já estamos cumprindo o cronograma previsto. Além disso, vamos abrir 3 novas frentes de negócios, todos voltados, importante salientar que todos voltados para a área da saúde, o que vai ainda melhorar e fortalecer mais o nome Master dentro desse mercado. E algum desses 3 planos, algum é para finalizar esse ano, outros para finalizar dentro de 2 a 3 anos, mas com todos os objetivos traçados. Então, pessoal, é isso. Eu queria falar um breve relato aí do que é a Master e também informar que, com todo o trabalho que nós estamos fazendo, acreditamos estar na linha na ponta dentro desse segmento perante o mercado. Então, eu queria agradecer a todos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, que nos fortaleça cada vez mais e que a gente passe por tudo isso juntos. Meu muito obrigado.